Dando continuidade às aulas de embolização do Fórum Vascular, vamos falar hoje sobre algumas aplicações de embolização no aparelho urinário. Então nós temos a possibilidade de ajudar os nossos colegas urologistas e nefrologistas em embolizações renais de tumores benignos, como os angiomiolipomas, que têm um potencial de sangramento relativamente grande. Nós podemos fazer embolizações pré-nefrectomia, quando o cirurgião urológico prevê que ele vai abordar um rim com uma tumoração ricamente vascularizada, com um acesso difícil. Nós já podemos fazer embolizações antes da abordagem cirúrgica, fazendo uma hemostasia preventiva. Nós podemos também fazer embolizações após uma nefrectomia, por exemplo, no caso de uma nefrectomia polar, em que o paciente desenvolve um sangramento do parênquima renal remanescente, pode ter sido uma ligadura que soltou, um vaso que não foi identificado durante a cirurgia, então nós podemos fazer uma embolização após a nefrectomia. Após as litotripsias percutâneas, podem haver problemas como a formação de fístulas arteriovenosas, pseudoaneurismas, com causa de hematúria, que podem também ser tratados por embolização. Nós não vamos comentar sobre a embolização após os traumatismos renais e dos aneurismas renais, porque esses temas serão objetos de aulas específicas do Fórum Vascular, ainda sobre o programa de embolização. No caso da embolização vesical, a cistite actínica é uma das indicações em que cursa com uma hematúria de difícil controle. Nós não temos experiência com os casos de embolização prostática, uma técnica relativamente nova e por isso nós não vamos comentar sobre ela. E, sem dúvida nenhuma, a embolização é uma excelente indicação para o priapismo de alto fluxo. Não vai ser comentado nesse momento porque também vai ser foco de uma aula específica dentro do nosso módulo no Fórum Vascular. Falando um pouco sobre os angiomiolipomas renais, são tumores benignos que normalmente são diagnosticados incidentalmente, já que mais da metade são assintomáticos. Embora a taxa de crescimento do tumor seja imprevisível, ela tende a ocorrer e há uma correlação entre o tamanho do tumor e o surgimento de complicações. As manifestações mais frequentes são dor abdominal ou lombar, em mais de 80% dos casos. Quase metade das vezes pode haver uma massa palpável. Essa imagem de ressonância mostra um cisto renal, um angiomiolipoma no rim direito e um angiomiolipoma de dimensões bem maiores no rim esquerdo, que foi indicado tratamento pelo colega urologista. Quando se faz o estudo angiográfico desses tumores, normalmente se nota uma vascularização anômala, com neovasos que podem conter inclusive microaneurismas. Estes vasos não têm paredes histologicamente normais. O tecido elástico costuma estar substituído na camada muscular por um tecido fibroso denso, o que justifica a predisposição do tumor para a hemorragia. Entre os critérios de intervenção, encontram-se diâmetros maiores do que 4 cm, para alguns autores até 3,5 cm de diâmetro, aneurismas intratumorais maiores do que 4 ou 5 mm, a ocorrência de dor, hemorragia. Se você tiver tumores múltiplos, bilaterais ou unilaterais no caso de um rim único, e em pacientes portadores de esclerose tuberosa complexa, que é uma síndrome que com frequência está associada ao surgimento dessas tumorações. Nós preferimos para a embolização dos angiomiolipomas as esferas calibradas. Podem ser utilizados também as partículas de PVA, mas por possuírem um contorno irregular, as microesferas calibradas dão um resultado melhor para essa embolização, que é uma embolização de vasos delicados. Normalmente, esferas de 500 a 700 vão muito bem para a maioria dos angiomiolipomas. Se os vasos forem muito finos, excepcionalmente podemos utilizar aí partículas de 300 a 500 micras. Normalmente, o tumor pode não aparecer no nefrograma mais precoce, mas a fase tardia costuma revelar a sombra do tumor. Aqui no caso você observa um padrão exofítico em relação ao parênquima renal. O próximo passo é com o auxílio de roadmap e cateterismo superseletivo com cateterismo coaxial, tentar localizar o pedículo que nutre o tumor e depois proceder à embolização observando os princípios
clássicos da embolização, de refluxo, de procurar fazer uma embolização seletiva, de modo a poupar a maior massa de parênquima renal possível, excluindo-se da circulação apenas o parênquima tumoral. Esse outro caso é de uma paciente extremamente jovem. Essa paciente tinha cerca de 25 anos na época do tratamento, já nefrectomizada à direita por angiomiolipomas. A tomografia no pré-operatório mostra muito bem a presença de um angiomiolipoma no polo renal superior e outro no polo renal inferior, inclusive já mostrando o padrão de vascularização dessa tumoração. Aqui a correspondência com o achado angiográfico, confirmando a localização dos tumores no nefrograma tardio. Depois de várias tentativas, esse foi um caso em que foi difícil obter um cateterismo superseletivo com microcatéter. Nós conseguimos localizar o pedículo que nutria apenas o tumor. Observam-se neovasos espiralados, são esses neovasos que têm a tendência a romper e a causar os problemas de hemorragia nesses pacientes. Embolizamos, poupando grande massa de parênquima renal normal adjacente, que dificilmente seria conseguido esse objetivo fazendo uma nefrectomia polar. Numa paciente que já tem o rim único, quanto mais néfrons você conseguir poupar, melhor para ela não evoluir para a necessidade de hemodiálise. E nesse caso nós optamos por não embolizar este tumor no mesmo dia, porque a paciente já havia recebido uma quantidade considerável de contraste enquanto se tentava o cateterismo superseletivo dessa tumoração, e aí nós vamos programar a embolização do tumor do polo renal superior para um segundo tempo. Um caso de urgência recente que a nossa equipe tratou, uma mulher jovem, puérpera, no quarto pós-operatório de cesárea, sem diagnósticos prévios de problemas renais, evoluiu com dor lombar, uma hemoglobina de 5,6, que após transfusão foi para 8,6. A ressonância mostrava angiomiolipomas renais bilaterais, o maior à esquerda, com sinais de ruptura em um hematoma retroperitoneal muito grande que dissecava até a fossa ilíaca esquerda, e nós optamos pela embolização de urgência. A paciente foi levada para a sala de arteriografia. Então, nós começamos com uma verdadeira exploração angiográfica, primeiro com uma ortografia, depois com as arteriografias seletivas de ambas as artérias renais, depois com cateterismo superseletivo, tentando identificar padrões angiográficos de sangramento, de blush, de fístula, e dependendo do padrão angiográfico identificado, planejar o tratamento endovascular. Então, já na ortografia chamava a atenção um padrão anormal de bifurcação das artérias renais, emitindo troncos calibrosos de forma precoce, e do lado esquerdo já chamava atenção aqui a presença de microaneurismas no polo renal superior. O cateterismo da artéria renal direita já mostrava um tumor único sem sinais de complicação. Nós optamos por não abordar esse tumor nesse momento. Fizemos o cateterismo seletivo do lado esquerdo, confirmando a presença dos microaneurismas, que demonstram que isso é uma área angiodisplásica. A imagem tardia do nefrograma mostra um angiomiolipoma muito grande, que vem contornando toda a borda renal. Quando nós fizemos o cateterismo superseletivo em busca daquela área angiodisplásica localizada no polo renal superior, nós aqui observamos o parênquima tumoral e um enchimento venoso precoce que demonstra a presença de uma fístula arteriovenosa nessa região, que pode ser evidenciada aqui na imagem dinâmica, já contrastando a veia renal. Uma nova arteriografia seletiva mostra que há um sangramento renal ativo próximo daquela área angiodisplásica, onde havia os aneurismas. E aqui nós não vamos optar pelas esferas. Aqui nós temos que usar molas como essa, né? E o controle mostra a ausência do sangramento ativo e também a ausência do contrastamento daquela fístula arteriovenosa depois da embolização. Essa é uma imagem de tomografia no terceiro pós-operatório após a embolização dessa mesma paciente. Tem um derrame pleural grande, que é uma das complicações que pode acontecer.
você observa que as molas, o parênquima renal disforme por causa de um hematoma muito grande que vai até a fossa ilíaca esquerda. Nós já temos alguns trabalhos publicados que podem ser consultados para melhor referência sobre essas técnicas de embolização no angiomiolipoma. Mas conseguimos, naquele caso da paciente puérpera, parar o sangramento. Uma tomografia de 3 meses mostra que o parênquima renal remanescente continua funcionante e excretando. As complicações após embolização de angiomiolipomas são raras. A mais frequente é a síndrome pós-embolização, como de qualquer víscera, que se caracteriza por dor, febre, náuseas e vômitos. Isso aqui é autolimitado. Varia de 39% a 63% nas diferentes séries. Pode acontecer a formação de um abscesso renal, que pode acometer 5% dos casos, e o derrame pleural em 3% dos casos. Esse é um caso de embolização vesical realizado também em caráter de urgência numa senhora de 46 anos de idade, com cistite actínica após radioterapia por um tumor de útero. Tinha uma hematúria maciça, com uma hemoglobina já de 6,6, a paciente na UTI fazendo transfusões repetidas. 3 tentativas de controlar a hematúria através de cistoscopia realizada pelo urologista sem sucesso. Vocês podem observar aqui uma hematúria franca. Na mesa de angiografia se observa um padrão completamente anômalo de neovascularização induzido pela radiação, pela radioterapia. Esse é o aspecto pré-embolização. Esse é o aspecto pós-embolização, mostrando uma diminuição grande desse padrão neovascular, que já se observava blush na topografia vesical a partir da própria ortografia. Esse foi um procedimento extremamente trabalhoso, porque foi necessário o cateterismo de vários pedículos associados à hemorragia na topografia vesical. Aqui, uma embolização da artéria vesical superior direita, tínhamos o blush antes, e a obstrução depois. Essa embolização também utilizamos microesfera. Do lado esquerdo, procedimento semelhante, o blush antes e a ausência do blush após a obstrução do pedículo vesical, também com microesfera. Outro trabalho que está publicado e disponível no Jornal Vascular Brasileiro. Não há muitas referências sobre esse tema da embolização vesical, então esse é um trabalho que pode ser consultado para orientar. E deixo aqui os meus agradecimentos ao Fórum Vascular pelo convite para poder falar sobre esse tema. Espero que seja útil e que possamos ajudar aí os colegas da urologia e da nefrologia através das técnicas endovasculares. Muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade.